Olá, queridos. Graça e paz. Estamos começando um bate-papo hoje que eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado. E o assunto, então, é de arrepiar o cabelo, né? E a gente vai ter um bate-papo hoje, na verdade, muito maravilhoso. E nós vamos estar falando sobre escatologia. Nós trouxemos hoje, né? Está conosco hoje o nosso entrevistado. Ele é mestre, ele é pastor. Ele também é teólogo. Gente muito boa. Como a gente escuta muito, né, do estado que ele vem, ele é sangue bom, né? Tem ajudado muita gente a entender um assunto que precisa ter uma atenção maior. Até porque 37% da Bíblia fala sobre escatologia. E o nosso entrevistado de hoje é o pastor Antônio Lira, do Verbo da Vida e Parnamirim. Pastor, eu queria que o senhor fizesse as suas primeiras considerações. Seja bem-vindo, viu, pastor? Amém, amém. E grande bênção, pastor Valdir, estar aqui do senhor, da sua audiência, né? A gente poder tratar num assunto tão importante, que é o assunto escatologia. Muito obrigado pela acolhida na sua casa, né? Amém, Você pastor. e Lima são pessoas maravilhosas. Presbítero Lucas, também, pessoas que me deixam muito à vontade. Está sendo leve para mim estar aqui com vocês nesse tempo. Na liberdade, tenho sido muito abençoado através da vida de vocês, da família de vocês e também da sua igreja. Tivemos uma palavra maravilhosa sobre perseverança no domingo, ministrada pelo Senhor. E certamente que a sua igreja, né, é muito feliz de te ter como pastor. E é muito bom estar aqui com vocês nesse podcast para a gente falar de escatologia. Já como o senhor mesmo mencionou, 37% da Bíblia fala nesse assunto. Então não é um assunto para a gente poder deixar de lado, sim, não é? Sim, é um assunto para a gente poder nos debruçarmos sobre ele e aprender mais. Costumo dizer que quem estuda escatologia entra dentro da Matrix. Passa a entender as coisas de uma forma muito mais ampla. A Bíblia se torna muito mais fácil. As passagens, elas começam a se revelar para você de uma forma mais intensa. Então eu convido você a se dedicar mais desse assunto. Eu creio que esse podcast será de grande edificação para você e para a sua família. Aproveita para se inscrever no canal, para compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Você está aqui no canal da Igreja Verbo da Vida, de Santa Maria da Boa Vista. Isso, é um canal abençoado que vai edificar a sua vida. Então, se você é meu seguidor, se inscreve aí no canal. Amém. Você vai ter muito conteúdo aqui edificante. Glória a Deus, não é? Amém. Bênção demais. A gente vai dividir, a gente tá com muita expectativa para esse tempo, até porque eu repito, o que nós vamos estar falando aqui, né? Na verdade, o pastor Antônio Lira vai estar falando aqui, irmãos. Eu tenho certeza que vai trazer uma clareza muito grande para você. Eu repito, são assuntos que são de muita importância para nós que somos nascidos de novo e desejamos entender mais sobre o fim de todas as coisas. E a Bíblia tem resposta para tudo. E nós vamos dividir esse tempo aqui em 3 assuntos importantes. O primeiro, nós vamos estar falando sobre o estado dos mortos. E eu quero fazer a primeira pergunta que eu entendo, pastor, e as pessoas têm muitas dúvidas acerca dessa pergunta que eu vou estar fazendo ao Senhor. E alguns até têm várias interpretações, porque tem muita gente com visões diferentes e eles interpretam a Bíblia, como o Senhor bem falou outro dia aqui, da forma que eles entendem. Mas para a gente ter uma segurança maior, é melhor a gente interpretar a Bíblia como ela é. Sim. E a primeira pergunta que eu queria fazer para o Senhor é sobre: os mortos estão conscientes, pastor? Fale um pouquinho sobre isso para nós, por favor. Mortos estão conscientes? Isso. Será que a gente vai se lembrar, vamos ter lembrança? Sim. Será que a gente vai poder se reconhecer? Eu acredito que esse é um assunto muito importante, a dúvida de muita gente. Sim. Não é? Tem passagens na Bíblia que parecem sugerir que quem morre tem amnésia, né? A pessoa passa por uma amnésia e não se lembra mais de nada. Passagem que parece sugerir isso. Outras passagens mostram a perfeita consciência dos mortos, né, pastor? Sim.
Sim. A gente estudando, a gente vê a perfeita consciência dos mortos. E eu vou ser aqui uma pessoa que vai trazer para você uma seriedade na interpretação bíblica, um pouco mais de seriedade com a interpretação bíblica. Primeira coisa que eu gostaria de fazer, pastor, é defender os tradutores, né? Sim. Porque os tradutores, eles fizeram o melhor que eles podiam, com o que eles têm, a ferramenta que eles têm. É importante entender que a nossa Bíblia ela foi escrita em grego, aramaico e hebraico, nesses 3 idiomas. Sim. E quando eles vão traduzir para o nosso idioma, existe um abismo cultural de mais de 3.000 anos, né? Uhum. Então tem uma dificuldade muito grande em se encontrar palavras e termos que naquela época traziam um certo sentido, um certo significado. Sim. Trazer para os nossos dias é um verdadeiro desafio. Então os tradutores eles fizeram o melhor que eles podiam. Então a gente às vezes num ponto ou outro doutrinário, a gente vai precisar de uma atenção maior, de um carinho maior, para poder elucidar certas questões, não é? Sim. Eu vou dar aqui um exemplo bem interessante, que talvez seja até a sua dúvida, não é? Por exemplo, quando você vai no texto em Gênesis, diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Sim. E outra passagem diz que Deus não é filho do homem para que minta, nem filho, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aí, pastor, parece que existe uma contradição, né? As pessoas acham dessa forma, né, pastor? O senhor mesmo falou, parece que tem uma contradição. Será que a Bíblia se contradiz? Isso. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e lá diz que ele se arrependeu de ter feito o homem. É que o tradutor, diante de uma questão ali, no primeiro texto que eu citei, a palavra hebraica ali para arrepender é Nachan. E Nachan é mais ou menos isso aqui, é como se o senhor tivesse um filho, e o senhor desse a ele um conselho 10 vezes. Se ele não atentasse para esse conselho, ele ia quebrar a cara, né? O senhor falou 10 vezes com ele, ele não quis te ouvir. E o senhor, então, por ser pai, o senhor falou 100 vezes. Mesmo conselho, ele não quis te ouvir. E ele continuou fazendo as coisas erradas. O senhor falou 1000 vezes e ele continuou fazendo. Então, chega um momento em que você, como pai, apesar de amar, é necessário deixar ele experimentar o juízo, muitas vezes. Né? Sim. Ou a consequência. A consequência de uma decisão, de uma atitude. Né? Exatamente. Então, Nachan é isso aí, ó. Sim. Como se você fizesse assim, ó. Sim. Eu te entrego. Então, mais ou menos, o texto da arrepender é isso aí. Sim. Mas como que o tradutor ia botar isso aqui? Não teria como, né, pastor? Ele não teria como colocar lá. Então, ele botou arrepender. Aí, quando a gente vê um conflito como esse na Bíblia, é importante a gente ir buscar o sentido da palavra no original. Sim. Onde vai trazer para nós mais luz em cima daquele assunto. Então, vale a pena ter um dicionário de grego, de hebraico, de aramaico, e você vê o significado das palavras no original. Ou ter várias versões de Bíblia também ajuda. Sim. Você vê o significado, como que outro tradutor viu aquele texto, aquela questão. A Bíblia não é apenas para ser lida. Sim. Muita gente tem essa ideia, né? Eu quero ler a Bíblia. Não, a Bíblia é para ser estudada. Sim. Ela é um documento, a Bíblia, né? Com 66 livros. E é preciso que você tenha esse espírito de desbravador para poder entender as questões. No tocante, por que eu falei isso? Porque no tocante à consciência dos mortos, a gente vai ver que é exatamente nesse ponto que tem essa divergência. Eu não sei se você gosta de futebol. O senhor gosta de futebol? Gosto. Já joguei, pastor. Quando era mais jovem, já joguei. Mas hoje eu não sou tão bom não, viu? Glória a Deus, né? Que o senhor jogou bola, né? Joguei. Porque eu tô mais para atrapalhar, né? Uma vez que eu descobri que não era mais para eu jogar bola, foi quando eu jogar bola com os irmãos. E ali a gente tava perdendo, né? Aí alguém gritou: vamos botar o pastor Antônio para outro time para enfraquecer o outro time. Ali eu descobri que realmente não era para eu estar ali, né? Que eu estava no lugar. Era melhor estudar escatologia, né? É verdade. Aí quando a gente vai, então, né, pastor, voltando aqui para o assunto, né? Para o texto, é exatamente isso que a gente vê. O futebol em si, né? O 7-1 da Alemanha em cima do Brasil na Copa de 2014.
Quem se lembra disso aí? Meu Deus, foi uma tristeza grande, viu? Ô, tristeza grande, meu Deus. 7-1, cara. Aí a gente vai olhar aqui, vou fazer algumas considerações aqui. Se fosse 6-1, a Alemanha ganharia. Isso. Ok? Se fosse 5-1, a Alemanha ganharia. E se fosse 4-1, a Alemanha ganharia também. Se fosse 3-1, a Alemanha ia ganhar. E se fosse 2-1, a Alemanha ia ganhar. Aqui é a mesma coisa. Tem 5 textos mostrando que os mortos estão conscientes. 5. Glória a Deus. Olha aí, você que está em casa. 5 textos mostrando que os mortos estão conscientes. E apenas um texto que é um pouco duvidoso e vai precisar de uma atenção maior, de você observar mais aqui. O que se costuma fazer é pegar esse um texto e querer colocar 5 textos de joelho diante de um. Sim. Eu não acho que isso seja uma coisa sensata a se fazer. Certamente tem alguma coisa de errado com esse texto aqui e ele vai precisar de algum carinho, de alguma atenção a mais. Sim. Não que a palavra de Deus esteja errada, mas a tradução talvez ela esteja falhando em algum ponto. Então é preciso olhar dessa forma. Sim. Tem 5 textos mostrando que os mortos estão conscientes e apenas um que vai precisar de um carinho, de uma atenção maior. E nessa ocasião aqui, Pastor Valmir, a gente vai dar então uma atenção especial para esse texto, né? Então vamos aqui, que é o texto de Eclesiastes, né? Sim. Eclesiastes 9. Capítulo 9, versículo 4 ao 6. Está escrito assim: para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, esse texto aqui, o contexto, é que Salomão ele está destacando a vantagem de se estar vivo. E o prejuízo de se estar morto. Não é? Ele é muito objetivo aqui, né, gente? Bem objetivo. Ele está dizendo, mais vale um cão vivo do que um leão morto. Não adianta nada você ser leão e estar morto. Ele fala que não há projetos lá para onde você vai. Não tem como planejar nada. E os mortos nada sabem. Não sabem coisa nenhuma do tocante ao que acontece na Terra. Se alguém queria a resposta está aqui. Sim. Os mortos não sabem o que está acontecendo aqui. Não dá para saber se o Flamengo foi campeão ou não uma vez e você partiu. Isso. Afinal é amanhã. Não tem como você saber, olhar assim e ver isso. Não tem como. Então os mortos eles não sabem o que se passa aqui. Né? Para eles, o tempo de projetar as coisas é aqui. É isso que Salomão está falando. Agora o texto que vai trazer para nós uma confusão é justamente esse aqui. Porque a sua memória jaz no esquecimento. É isso aqui que está o problema. Sim. Porque o texto está dizendo a sua memória jaz no esquecimento. Mas é a memória de quem que ele está se referindo? A sua memória jaz no esquecimento. A palavra hebraica aqui para memória é zequer. E zequer é uma palavra que pode ser traduzida como ali o memorial que se tem de uma pessoa. É como se você fosse ali a lápide de alguém e tivesse ali a história de um pouco do que é aquela pessoa. Sim. Memorial. Algo que venha lembrar aquela pessoa. Então, se a gente for contextualizar, zequer aqui significa que quem partiu, não é que quem partiu perdeu a memória, mas é quem ficou com relação a quem partiu e não se lembra mais. Sim. Então significa que quem ficou não se lembra mais de quem partiu com o passar do tempo. É isso que o texto está querendo dizer. Não é quem partiu que perdeu a memória e tem amnésia. Deus não trabalha com amnésia. Você vai perceber aqui que Deus não trabalha dessa forma. Não é quem partiu que ficou sem memória, mas é quem ficou que não se lembra mais com o passar do tempo de quem partiu. Sim. Eu vou dar um exemplo aqui. É você que está aqui nos assistindo nesse podcast. O senhor mesmo, né? Vou dar um exemplo do senhor. Fazer uma pergunta para o senhor. O senhor se lembra do nome do seu avô? Lembro de um. Pronto. Você se lembra o nome do seu bisavô?
Isso aí eu já não lembro mais não, pastor. Já fica difícil. Se eu fica falar difícil. tataravô, fica mais Meu difícil. Deus do céu. Só Jesus para ajudar a gente, viu? É verdade. Então, porque a memória deles jaz no esquecimento. Com o passar do tempo, não se lembra mais. Quem morava na Cruz Cabugá, ali em frente ao Parque 13 de Maio, em 1735? Estou aqui no estado de Pernambuco, né? Quem morava ali? Ninguém sabe. Isso. A memória deles jaz no esquecimento. É isso que o texto está querendo dizer. Pastor, e abrindo um parênteses rapidinho, a importância de você ter um conhecimento também no hebraico. Porque automaticamente quando alguém lê esse texto aí, ele vai tirar suas próprias conclusões à luz daquilo que ele está lendo. Sim, vai confiar no tradutor. Vai confiar no tradutor. Mas como o senhor bem falou, é importante você ter um dicionário do hebraico, do grego, para você ter uma interpretação melhor e ter uma compreensão melhor das escrituras, não é isso, pastor? Exatamente. Exatamente. E muitos assim. Não é que os tradutores não fizeram um bom trabalho. Eu defendi eles no começo, ok, pessoal? Eles fizeram o melhor que eles podiam. Mas num ponto ou outro, numa ou outra tradução, vai haver ali um ponto de discordância. E é aí que você entra em ação com o estudo. Sim. Não é? Para que você possa, então, tirar a melhor conclusão. Então, nesse caso aqui, não é a memória de quem partiu que ficou perdida. É a memória de quem ficou, que não se lembra mais de quem partiu. É isso que o texto está querendo dizer. Pastor, tem como o senhor provar isso de uma forma melhor? Claro. Claro. A gente vai aqui para a tradução da NVI. Presta atenção. NVI, né? O mesmo texto. Vamos ler? Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa. Presta atenção agora. A NVI. E já não se tem lembrança deles. Muito bom. Veja o texto. Não é que os mortos perderam a memória, não. A NVI diz, e já não se tem lembrança deles, de quem partiu. Conforme a interpretação foi dada. A NVI aqui marcou um gol de placa, viu? Gol de placa aqui na interpretação. Então vale a pena você ter uma outra versão de Bíblia para você poder tirar a prova real. Agora, nós vamos jogar a pá de cal nesse assunto, não é verdade? Vamos jogar aqui a pá de cal nesse assunto. Pastor, é o seguinte, nós sabemos que vamos ser julgados, não é? Vai haver o julgamento do grande trono branco para os ímpios e vai haver o tribunal de Cristo para os crentes. Falar nisso, a gente vai falar sobre o tribunal de Cristo daqui a pouco, né? Então vai haver esse julgamento. Romanos 14, 12 diz o seguinte, e cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então vai haver uma prestação de contas. A pergunta para resolver essa questão aqui é a seguinte, se vai ter prestação de contas, como que eu vou comparecer diante de Deus sem memória? É uma boa pergunta. Então, se vai haver prestação de contas, eu tenho que me lembrar do porquê que eu estou sendo julgado. Sim. É verdade, pastor. Isso aqui, eu vou dar uma fala aqui que vai ser um pouco dura, pastor. Às vezes sai de dentro de mim algumas situações assim. Eu não posso querer transformar a Bíblia naquilo que eu quero ver. Tem muita gente que vem com essa de dar amnésia, de não se lembrar dos parentes, não se lembrar, porque ele gostaria que fosse assim. Sim. Mas eu não posso interpretar a Bíblia da maneira que eu gostaria que fosse. Esse é o grande problema. Não é? Eu tenho que interpretar de acordo com o que está escrito. Tem gente que gostaria que fosse assim. Perdêssemos a memória, que chegássemos lá. Não, você vai se lembrar que você vai prestar conta. Pisei no rabo do gato. Por querer. Aí o senhor, rapaz, você pisou no rabo do gato por querer. E aí? Eu não me lembro, senhor. Não me lembro disso, não. Veja que não encaixa. Se vamos ser julgados, é necessário que a memória esteja intacta. Para a gente se lembrar de tudo. O que realmente faz com que esse texto aqui agora, ele realmente se enquadre com os outros 5. Sim. 6-0. 6-0, é verdade. Vamos ver os outros textos, então, que vão mostrar que os mortos estão conscientes, né? Isso. Vamos lá, vamos seguir aqui. Glória a Deus, né? Muito bom. Glória Deus é bom todo o tempo, né, irmão? todo o tempo. Vamos aqui agora para o mais contundente de todos. Vamos começar por ele, né? Isso. É o texto de Lucas 16, 19. Eu vou ler aqui e depois eu vou explicando, né? Lucas 16, 19, né, pai? Lucas 16, 19, 22. Tudo bom. Ora, havia certo homem rico, se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que todos os dias se regalava
esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as úlceras. Aconteceu morrer um mendigo, ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e ele foi sepultado. Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro, que mora em água à ponta do dedo, e me refresca a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai Abraão, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E aqui agora a gente vai esmiuçar esse texto aqui, que ele é muito rico. Existem muitas lições a serem aprendidas aqui. Sim. Não é? Tem muita gente que quer invalidar esse texto, Sim. porque, como a gente pôde ver aqui, a consciência dos mortos é algo explícito aqui. Ele lembra que tem irmãos, ele lembra que tem pai, ele conversa, se reconhecem, né? A gente vê aqui muitas coisas contundentes. E quem gosta de pregar que existe o sono da alma, que quando alguém morre, sofre amnésia, diarreia mental, esse tipo de coisa, né? Quem gosta de pregar esse tipo de coisa e dizer que o homem tem um apagão, usa a expressão dormir. A Bíblia fala sobre dorme, mas dorme é o eufemismo. É uma palavra branda para falar de algo ruim, a morte. Ele colocou dormir, porque de fato vamos despertar um dia. Assim como o espírito, o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem obras é morta. A Bíblia fala, né? Isso. O corpo sem o espírito está morto. O corpo morre, mas o espírito permanece alerta e vivo, como a gente vê aqui nesse texto. A gente bate aqui o olho e a gente vê. Então muita gente quer invalidar esse texto aqui, pastor. Eu entendo. Quer invalidar. E como eles conseguem invalidar isso? Dizendo que é uma parábola. Sim, eu já ouvi, inclusive eu já ouvi vários pregadores, né, com esse mesmo tipo de pensamento. Né, com esse argumento, dizendo que esse texto aqui é uma parábola. E confesso para o senhor que em até um certo momento, até um certo tempo, até chegar a luz sobre esse texto aqui, como eu acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo também, luz vai chegar para você, eu acreditei que era uma palavra, é uma parábola. Sim, chegou até assim se deixar levar por um tempo, né? Sim. Até que a verdade chegou. Até que a verdade chegou. E a luz chegou. Isso mesmo. Mas esse é um argumento que eles colocam para tentar invalidar esse texto, que é muito claro aqui, a consciência dos mortos. E quais são os argumentos que ele usa para tentar invalidar isso aqui? O primeiro argumento que eles usam: isso aí é uma parábola, né? E eu vou dizer a eles que isso aqui não parece uma parábola, não tem uma forma de parábola, porque Jesus, todas as vezes que ia dizer uma parábola, ele falava assim: eu vou dizer a vocês uma parábola. Ou ele dizia: o reino dos céus é semelhante a... e começava a narrar. Aqui não, começa com uma afirmativa. Ora havia certo homem rico. É uma afirmativa. É como começa o livro de Jó. Ora havia na terra de Ur, os caldeus, um homem cujo nome era Jó. Se isso aqui é uma parábola, Jó também era, né? Sim. Veja que não tem escopo de parábola, não tem estrutura de parábola. Um outro ponto importante, pastor, é que numa parábola, Jesus não dava nomes. E aqui a gente vê nomes. Lázaro, a gente vê Abraão. Então, assim, isso aqui não é uma parábola. Terceiro ponto que descredencia esse texto como parábola, eu acho que isso aqui é uma pá de cal daquelas, viu? Jesus foi o maior mestre que já existiu. O senhor concorda comigo? Concordo, pastor. Não existe um mestre tão poderoso
quanto Jesus. Ele recebeu o Espírito sem medida, não é? Sim. O Jesus era tremendo em ensinar. E eu entendo perfeitamente que se alguém ensina que os mortos não estão conscientes, e os mortos estão dormindo, e se Jesus acreditava nisso, eu duvido que Jesus ia trazer um texto que pudesse comprometer essa doutrina. Já que se ele acreditasse assim. Sim. Muito bom. Muito bom. Cara, isso aqui é para botar você para pensar, crente. Aí eu duvido que ele iria comprometer a doutrina se os mortos não estão conscientes, se os mortos estão dormindo. Ele vai mostrar um texto justamente que mostra a perfeita consciência dos mortos. Jesus não seria responsável a ponto de fazer isso, a menos que de fato isso tenha acontecido, como de fato aconteceu. E essa seja a crença de Jesus, da perfeita consciência dos mortos. Muito bom. O senhor concorda comigo ou não? Concordo. Isso aqui é para botar a pessoa realmente para pensar. Nós precisamos usar esse 1,5 kg de cérebro que Deus nos deu, né, pastor? Tem gente que tem um pouco mais do que isso. Tem gente que tem 4 até 5, né? 5 kg de cérebro aí. A gente precisa usar o orçamento, não é verdade? Então, a gente vai entender que esse texto aconteceu de verdade, isso foi um fato. A gente sabe que aconteceu antes de Jesus vir, né? Isso. Pela composição das coisas aqui. Se você quiser saber mais, se matricule no Centro de Treinamento Bíblico Rema, onde você vai explicar o que é Ares. De repente não sabe, Ares é o inferno. Você vai saber aqui, a gente vai tirar, igual quem tira as camadas da cebola, para te mostrar, viu? Então vamos ver aqui algumas coisas interessantes. A primeira coisa que a gente vê aqui é que ele diz que ele erguendo os olhos e viu, ao longe, ergueu os olhos e viu. Um espírito tem olho? E ele reconheceu Abraão do outro lado. Então se reconhece, né? Sim. Ora, se o espírito tem olho, ele fala assim: manda Lázaro molhar a ponta do dedo na água e me trazer um pouco d'água, porque eu estou atormentado nessa chama. Ele manda ele molhar a ponta do dedo na água. O espírito tem dedo? Então eu começo a pensar, e eles conseguem se reconhecer. Então, a palavra morte significa separação, né? Sim. Então, quando alguém morre, espírito e alma que estão juntos se separam e deixam o corpo. Isso é muito interessante, isso que o senhor vai falar aí, então, rapidinho, Castor. Sim, fica à vontade. Muito bom isso que o senhor está falando, porque as pessoas, às vezes, elas misturam tudo e aí fica mais complicado de se entender. Porque elas pegam, né, muitas informações, elas misturam tudo, principalmente dentro disso que a gente está falando, e elas acabam misturando tudo. Mas espírito e alma, eles estão juntos, não é isso, pastor? Estão juntos, estão intimamente ligados. A gente só separa para estudar. Sim. Não é verdade? A única coisa que pode separar espírito de alma é a palavra de Deus, como está lá em Hebreus 4:12, né? Sim. Que a palavra de Deus é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Sim. Depois fala juntas e medulas, se referindo ao corpo. E é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então a gente só estuda, só separa para estudar. Mas quando a gente vai ver um corpo ali está só o corpo. Ou a parte imaterial do ser, o espírito e a alma foram para um lugar designado por Deus após a morte, né? O corpo vai para o pó da terra aguardar a ressurreição dos mortos. E o espírito e a alma vai para um lugar designado por Deus. E o espírito carrega a mesma imagem. Por que eu sei disso? Porque aparece dedo, aparece olho, e eles se reconhecem do outro lado. Então, se reconhece do outro lado, eu começo a entender que o espírito vai carregar a mesma imagem que nós temos. Então, você vai permanecer assim, com essa mesma imagem. A gente chega nessa conclusão, não é verdade? Isso. Um ponto interessante a gente salientar aqui também é o seguinte, é que ele, lá mesmo onde ele está, o rico, tem muita gente que fala assim que riqueza leva alguém para o inferno, né? Um cara rico vai para o inferno. Eu já ouvi muito isso, pastor. Essa divisão de classes. Se você é pobre, você vai para o céu. Se você tem dinheiro, você mesmo que é excluído, não vai para o céu. Eu já ouvi isso. Já ouviu isso? Até aquela interpretação que o próprio Jesus falou, mas as pessoas interpretam equivocadamente. É mais fácil, né? Um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico dar o reino de Deus, o reino dos céus. Que é muito mal interpretado. É muito mal interpretado. Não estava querendo colocar ali uma palavra de que
era impossível. Mas que o rico muitas vezes coloca o coração nas riquezas. Sim. E ele estava citando o caso do jovem rico. Mas ele disse que aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Ele completa um pouco mais para frente. Isso, não é? E a riqueza não leva ninguém para o inferno, não. O que a gente está vendo aqui é algo muito interessante, porque Abraão era rico. Sim. E Abraão estava no lugar de consolo. Uhum. Não é? E o cara que não era rico, o rico, né, da parábola, ele estava no lugar de tormento, não porque ele era rico. Porque eu entendo o seguinte, que a caridade é uma das primeiras virtudes que o ser humano tem, está dentro dele, ajudar a pessoas. Sim, é ou não é? Sim. Se você faz um churrasco no final de semana e aparece alguém na sua casa batendo, querendo um pouco de comida, com certeza você vai dar. Você vai servir aquela pessoa. Não é? Esse homem aqui, ele via o mendigo querendo comer. E o texto não diz que era um banquete simples que ele dava, não. O texto diz que ele se banqueteava esplendidamente. Uhum. Significa que sobra muita comida. E ele via a pessoa querendo, o homem desejando e não lhe dava nada. O texto nos mostra aqui. Sim. Se ele não tinha nem a caridade, né? Essa questão de ajudar o próximo como algo em sua vida, que dirá as outras áreas. Sim. Isso é forte. Que dirá as outras áreas. E nós percebemos aqui que esse homem, ele vai para um lugar de sofrimento. Uhum. Agora, uma coisa eu vou dizer a você. Quando você está em uma condição de sofrimento, tudo que você quer é que seus parentes estejam perto de você. Você está sofrendo. Sim. Você está precisando que seus parentes estejam ali lhe dando apoio. Uhum. É ou não é? Isso. Veja que esse homem, ele acha esse lugar tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que ele fala assim, pai Abraão, manda Lázaro avisar nos parentes, para que eles não venham para cá. Pastor, eu posso abrir um parênteses rapidinho para fazer um comentário? Isso também nos faz pensar a responsabilidade que nós temos como crentes. Porque tem muita gente que depois que nasceu com novo, eles acham, né? Eu já conversei com algumas pessoas que acham que não precisam mais pregar para as pessoas. E esse texto aqui, né, no desfecho dessa história aqui, ele manda, né, lembrar os seus parentes, né, avisar aos parentes. Então, isso também traz para nós, traz para você que está nos assistindo, a importância de você falar de Jesus para os seus familiares, para os seus parentes, porque Jesus vai voltar, né, pastor? Com certeza, ele está voltando e nós precisamos estar preparados para nos encontrarmos com ele. Isso mesmo. A gente precisa estar preparado. E esse homem, então, ele fala, né? Mande a casa de meu pai, porque tem 5 irmãos. Veja como que a lembrança está intacta. Lembra que tem pai, lembra que tem 5 irmãos. É impossível você pegar esse texto aqui e tentar invalidar ele. É verdade. Não tem como, assim. A consciência dos mortos aqui é plena. É plena. Aí o Abraão fala assim para ele, olha cara, eles têm Moisés e os profetas. Isso me mostra que isso aqui aconteceu antes de Jesus vir. Então ele falava assim, aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não, mas ele está falando aqui, tem Moisés e os profetas, porque antigamente era a fé na palavra, né? Isso. E o comportamento dos crentes do Antigo Testamento que os salvava. Aquele temor de Deus, né? Era isso que trazia salvação para eles. E o Abraão ele toca nesse ponto. Eles têm Moisés e os profetas. É curioso, pastor, que ele cita Moisés aqui. Como se Abraão não viveu com Moisés. Abraão viveu 400 anos antes de Moisés. Como ele sabia da existência de Moisés? Cara, assim, tem que... Um texto desse aqui é pra gente explorar e ficar nele muito tempo, viu? Sim, sim. Cara, assim, como é que ele sabia que Moisés existia, se ele viveu 400 anos antes? É porque lá tem o Hades News, né? As informações correm full time, né? Tempo real. Ali, cara, as informações chegando, cada um que chega lá diz assim, quem é o presidente dos Estados Unidos? O cara fala, Donald Trump. O cara, vixe! O homem vai se vingar agora. Vai assim desse jeito. O homem agora estava na geladeira um tempo, voltou agora com tudo, né? Então, imagina aí que as informações correm, estão sendo informados do que está acontecendo, né? Imagina aí o Lázaro, né? O Lázaro de Betânia, quando ele estava morto, e certamente que ele chegou lá embaixo e falou assim, ei, tem um cara lá em cima que eu acho que ele é o Messias. Imagina ele trazendo a informação pro pessoal. Penso nisso, né? Sim, e ele foi e depois Jesus o trouxe de volta.
Pois ele teve que voltar. Não é explícito no texto, mas a gente fica pensando sobre isso. Será que ele foi lá embaixo e falou? Olha, era um cara lá em cima fazendo milagres, sinais, eu acho que ele é o Cristo. Isso mesmo. E aí, quando chegou a hora, ele lá, chamando lá. Volta, né? Ressuscita. Então, esse é o texto que mostra a perfeita consciência dos mortos, né? Agora, eu toquei num ponto aqui bem importante, que é a questão de nós termos a imagem. O Espírito carrega uma imagem, não é? E Deus é Espírito. Será que Deus possui uma imagem? Deus possui uma forma? Eu toquei num ponto aqui que o Espírito possui uma forma. Será que Deus tem uma forma, pastor? Sim. Deus possui uma imagem, Deus tem uma forma? Muito bom. Cara, assim, isso aqui eu acho bastante interessante. Muito interessante. A gente entender que Deus ele tem uma forma. Em Números, né, no capítulo 12, versículo 7 ao 8, Bom. vai nos dizer o seguinte: não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele. Deus tem boca, ó. Isso. Claramente não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Esse texto mostra que Deus possui uma forma. Deus pode ser visto. Deus possui uma forma. E lá em Apocalipse diz que a gente vai ver a face do Senhor. Então Deus, ele de fato possui uma forma. Tem um texto aqui de Gênesis, bastante também interessante. Tem muita gente que despreza o livro de Gênesis, não é? Mas é um livro muito bom, muito fantástico. Sim. O nosso presbítero Lucas ficou um tempão aí no livro de Gênesis, né? Foi mais de anos, não foi? Ele tá com as revelações lá poderosas, né? No capítulo 1, 2 e 3. Deve sair um livro daí, né? Deve sair, pastor, deve sair. Pronto. Aí, Gênesis 1, 26 é quando ele vai criar o homem aqui, ó. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Uma pergunta interessante é que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Se você pode ser visto, eu acredito que Deus pode ser visto também. Sim. Mas eu queria chamar a atenção em algo interessante nesse texto, não é? Porque em Gênesis capítulo 2, versículo 7, Deus faz um boneco de barro e sopra nele o fôlego de vida. Agora, uma pergunta interessante para você que está nos ouvindo aqui. O homem foi formado no capítulo 1, foi criado no capítulo 1, ou foi criado no capítulo 2 de Gênesis? Boa. Essa é uma pergunta interessante, né? É interessante. O homem foi criado no capítulo 1 ou no capítulo 2? Lá ele sopra o boneco de barro, mas aqui está dizendo que Deus criou o homem no capítulo 1. O que ele criou aqui? O espírito do homem. Isso. O espírito foi criado no capítulo 1 e foi soprado do boneco de barro no capítulo 2. Aqui já tinha imagem. Sim. O espírito tem uma imagem, tem uma forma. Então a gente acaba de chegar aqui a uma conclusão bem interessante. Sim. E os homens, quando partem, podem ser vistos, porque nós não somos esse corpo. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Quando a gente parte, a gente não deixa de existir. Sim. Né? A gente está sempre por aqui, não é verdade? Isso. Então, Pastor. bom demais, né, pastor? Excelente. Vamos dar umas provas aí que os mortos estão conscientes. Esse texto do Rick e do Lázaro, eu acho que ele valeria 2, né? Que diz que gol de bicicleta vale por 2. Valeria por 2, né? Eu gostei dessa daí, pastor. Eu gostei dessa daí. Segundo aos Coríntios 5:8 diz: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo para dormir. Paulo falou. Não foi isso que ele falou? Para deixar o corpo para dormir? Não, ele falou e habitar com o Senhor. Olha que interessante, né? Eu acho que ele não estaria tão animado se fosse dormir, não. Mas ele diz habitar com o Senhor. Então, ele ia estar completamente consciente da presença do Senhor. É nesses detalhes, pastor, que a gente tem que observar. Porque como o senhor está falando aí, e esses esclarecimentos que o senhor está trazendo, né, e a gente sabe que é pelo tempo que o senhor tem se dedicado ao estudo da escatologia, repito, é um assunto muito mal interpretado. Esses detalhes fazem toda a diferença. Faz. Toda a diferença. Isso que o senhor acabou de dizer, Paulo, isso aqui é muito interessante.
Amém. Amém. Glória a Deus, né, pastor? Glória a Deus por isso. Que bênção. Glória a Deus. Paulo também vai dar uma fala em Filipenses 1:23. Ele fala: ora, de um lado e outro, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Veja que ele fala: vou partir para dormir. Sim. Ele tinha consciência. Vou partir para ter o sono da alma. Não, está dizendo, ó, vou partir para estar com Cristo. Em algumas traduções, estar presente com Cristo. É como Estevão estava, quando estava morrendo, viu o céu aberto e Jesus de pé para receber. Sim. Isso é poderoso demais. É poderoso demais, cara. Não é que o Poderoso. cara vai falar que alguém vai dormir depois que morre. Não, É verdade. consciência plena. É o que a gente consegue ver. Ele fala, porque é incomparavelmente melhor estar com Cristo. Se fosse dormir, ele não ia falar que é incomparavelmente melhor. É verdade. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Agora, tem um texto aqui. Cadê que eu acho que eu pulei ele, pastor? Deixa eu ver. Apocalipse 6, do 9 ao 10. Aqui a gente não pode deixar passar nada, né? Não. Os deram 2 horas aí de podcast, né? Nessa primeira sessão. Vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar. Glória a Deus. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho sustentável. Clamaram em grande voz, conclamando, pois conscientes, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue, os que habitam sobre a terra? Se lembram de que foram mortos, estão pedindo justiça a Deus, estão completamente conscientes. Completamente consciente. Completamente conscientes. E aí, os 6-0, né, agora. 6-0. A gente já vai. Porque já não de goleada aqui no dando goleada. Então, mas considerando aquele texto inicial que a gente trabalhou nele, né? Isso. Considerando como aquele texto valendo que os mortos estão conscientes. Agora, esse aqui, pastor, esse é demais, viu? 1 de Pedro 3,18. Esse aqui é para causar insônia. 1 de Pedro 3,18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no espírito. Agora, no qual é muito bom. Também foi e pregou aos espíritos em prisão. Isso aqui é... Cara, é forte. Ele pregou. É Paulo, né, não? Ora, se ele pregou aos espíritos em prisão, os espíritos estavam conscientes, ouvindo ele pregar. Ele não estava pregando para as paredes. Sim. Ou para quem estava dormindo. Pastor, tem muita gente que não acredita que Jesus foi até o inferno pregar para os espíritos. E pastor. Tem muita gente. Eu já conversei com pessoas e eles até argumentaram, né? Eles usam alguns argumentos, não me recordo aqui, mas eu me recordo de algumas conversas que eu tive com algumas pessoas e eles não creem. Mas o texto é muito claro. Aqui não precisa de explicação. Aqui o texto está muito claro. Não é, pastor? Verdade. Ele pregou aqui aos espíritos em prisão, ele estava pregando consciente ali. E os demais conscientes, né? Mostrando a plena consciência. Então, pastor, a pergunta que a gente quer fazer agora, né? Dentro desse texto aqui, ora, ele pregou os espíritos em prisão. Qual é a teor da pregação de Jesus aqui? O que ele foi pregar, né? Sim. É porque será que foi para o pessoal se arrepender? E se fosse para o pessoal se arrepender, né? Não, eu não vou dar para pregar, mas dar os evangelistas tudo para lá, né? E esse comenta é todo mundo, né? Não? Todo mundo ia querer escapar do sofrimento. Não é verdade? É verdade. Qual era o teor da pregação e para quem que ele pregou? É importante a gente entender, né, que a promessa messiânica, ela é desde Gênesis 3,15. E, na verdade, o sacrifício de animais não tirava pecado, só cobria. Existe aqui algo importante a tratarmos aqui, né? Sim. Agora, aproveitar para a gente tratar isso é muito interessante. Não é porque no Antigo Testamento o sangue de animais não tirava pecado, só cobria. Os espíritos dos crentes da Antiga Aliança, eles estavam aguardando uma redenção definitiva. Sim. Eles não podiam estar com Deus por causa da impureza. Sim. Porque o sacrifício de animais não tirava pecado, apenas cobria pecado. Sim. Então eles estavam aguardando um dia que o Messias viria. Era um remédio paliativo. É isso aí. Era um remédio paliativo, como o senhor mesmo falou. Não tirava pecado, só cobria. Então,
A promessa messiânica de um redentor, de um salvador, é antiga. E eles estavam, então, aguardando uma redenção definitiva. Sim. Tem alguns textos que vai mostrar que eles tinham desejo de estar com Deus, mas não podia, porque o sacrifício de animais era insuficiente. Sim. Olha só que interessante, pastor. O texto de Hebreus aqui, ó, Hebreus 11, do 9 em diante, vai mostrar algo bem fascinante aqui. Hebreus 11, 9. Pela fé, ele entrou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem os fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Que cidade é essa? Ele está falando da Nova Jerusalém. Eles aguardavam de chegar na Nova Jerusalém. A habitação de Deus, lugar onde Deus está, descer do céu. Eles tinham esse desejo. Não podia estar com ele. Sacrifício de animais não tirava pecado. Espíritos ainda precisava de um aperfeiçoamento que só viria através do sangue de Jesus. Mesmo eles tendo vivido uma vida que agradava a Deus, pastor, eles não tinham uma condição para subir ainda em definitivo processo. Estava o cordeiro vir, e Jesus veio, morreu, e ele foi lá, como a Bíblia deixa que o senhor acabou de ler. E o Jesus pregou a palavra para que então eles fossem assuntos ao céu, não é isso, pastor? Exatamente. Quero que aguardar essa redenção definitiva. Aí o texto aqui do versículo 13 diz: todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifesto está procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, a terrena, eles teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isso é, a celestial. Por isso Deus não se envergonha dele de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Então os crentes da antiga aliança estavam aguardando essa redenção definitiva. Então Jesus Cristo, quando ele morre, ele fica 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ele fica lá. E após esse período ele ressuscita. É interessante a gente olhar a forma como era o sacrifício de animais no Antigo Testamento, não é? Sim. O animal era morto no átrio, depois o sacerdote entrava pelo santo lugar, depois entrava no Santo dos Santos com aquele sangue para oferecer o Santo dos Santos. Aquele sangue ele aspergia sobre a tampa do propiciatório para poder trazer aquela purificação de pecados do povo. Era feito assim. Se nesse caminho alguém tocasse nele, ele ficava impuro. Presta atenção nisso aqui. Isso é interessante, essa informação. Ele ficava impuro. Isso já está ligando, né? A gente vai fazendo as conexões aqui, né, Gaju? Aí, quando Jesus ressuscita, a primeira pessoa que ele vê é Maria Madalena. E aí ela vai tocar nele, ele fala: não me toques, porque ainda não subi para o Pai. É muito interessante isso, porque o tabernáculo que foi feito na terra é só o modelo do verdadeiro que tem no céu. É o modelo. Ele falou assim para Moisés: olha, Moisés, tome cuidado, faça conforme o modelo que se te mostrou no monte. Então, no céu tem um tabernáculo verdadeiro. O tabernáculo verdadeiro está lá, o da terra é só uma maquete, um modelo. Então, o que acontece? Cristo, então, naquele momento, a nossa redenção não foi completada na cruz. Faltava ainda ele pegar o sangue dele e levar para o tabernáculo verdadeiro. Após ressuscitar, ele falava a Maria Madalena: porque ainda não subi para o Pai. Veja, ali ele estava na função de sumo sacerdote, para levar o sangue dele para aspergir no tabernáculo verdadeiro no céu. Isso é poderoso. E tanto é que o autor aos Hebreus fala que ele penetrou os céus. Cara, assim, porque não é fácil entrar no céu. Ele penetrou, estou mostrando que é uma coisa difícil de entrar. Cristo foi o primeiro a penetrar nos céus, para oferecer a redenção definitiva. E o que acontece? Se você vê uma sequência, o Salmo 22, o Salmo 23, o Salmo 24, é uma sequência. O 22, ele mostra a crucificação. Transpassaram minhas mãos e os meus pés. Lá está escrito: Deus meu, por que me desamparaste? Mostra a crucificação. Lançaram sorte sobre as minhas vestes. Lá não diz assim? O salmista, séculos antes de Jesus nasceu, é preciso na sua colocação. O Salmo 22 mostra a crucificação. O Salmo 23 mostra a descida dele no vale da sombra da morte, ao Hades.
É interessante isso. Interessante. E o Salmo 24, ele vai mostrar o quê? A entrada triunfal dele na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Deus forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. Ali é Cristo entrando como primeiro representante da raça humana no céu. O primeiro a conseguir entrar. Glória a Deus, ressurreto com o nosso sangue. E ele então vai pegar o sangue, o seu próprio sangue, ele coloca então lá o tabernáculo verdadeiro do céu, asperge o sangue nos umbrais eternos, trazendo para nós uma eterna redenção. Isso é muito lindo, pastor, a gente perceber. Em seguida, depois, agora a redenção feita, ele desce. Ele desce agora para pregar os espíritos em prisão. Qual é o teor da pregação? Ei, já há sacrifício. Glória a Deus. Já há sacrifício. Vocês que esperaram a promessa messiânica. Eu estou aqui agora para poder dizer a vocês que já está feito. Vamos subir. E ele leva, então, todos que estão no lugar de consolo, porque no Hades tinha um lugar de tormento e um lugar de consolo. O justo ia para o lugar de consolo e o ímpio para o lugar de tormento, que era separado por um abismo. Essa informação vale $1 milhão, viu? Informação preciosa. Porque há confusão acerca disso que o senhor acabou de dizer aí. Mas pode continuar. Muito interessante isso, continue. Muito bom. Ele esvazia o lugar de consolo, né? E leva todos os crentes da antiga aliança, então, para o paraíso. Então, a condição agora é a seguinte, ele esvazia. Pastor, tem como o senhor dar um texto? Faz. O que mais tem? Efésios 4:8, ó. Ele diz, por isso diz, onde ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro. Muito bom. Olha só, aquilo não era uma prisão, cativeiro? Não podia sair de lá? Cativeiro é prisão. É uma prisão. Ele esvazia o lugar de consolo, leva os crentes da antiga aliança para o paraíso. Ele fala, ora que quer dizer que subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra, tá vendo? Isso mesmo. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Ele está falando do terceiro céu, porque são 3 céus. Ok? A Bíblia fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. O céu está no plural, né? No plural. Céus no plural. Paulo disse que foi até o terceiro céu. Foi arrebatado e chamou esse lugar de paraíso. Lá em 2 Coríntios capítulo 12, né? Ele foi arrebatado ao paraíso, que é o terceiro céu. Veja que ele fala acima de todos os céus, mostrando, né, que os crentes da antiga aliança estão no terceiro céu. Estão no paraíso para encher todas as coisas, né? Para cumprir. Algumas traduções diz assim, para cumprir todas as coisas. Então os crentes da antiga aliança estão no paraíso. Tem uma conexão aqui, pastor, se a gente prestar atenção. No texto que a gente está lendo aqui agora, o senhor está lendo, citando, que Pedro está falando lá, né? Ele desceu também, né? Desceu. E o texto é muito claro, né? Então há uma conexão, né? Há uma conexão entre os dois. Paulo e Pedro aqui. E Pedro, mostrando que realmente foi nesse momento. Ele prega aos espíritos em prisão, esvazia o lugar de consolo e leva os crentes da antiga aliança para o paraíso. É interessante, né? Porque quem morre com Jesus hoje, a gravidade não traz para baixo mais. Antigamente todos desciam para o Hades. Agora quem morre com Jesus hoje sobe direto para o paraíso. Já não desce mais. Quem morre sem Jesus desce direto para o Hades. E vai aguardar então que a gente chama o julgamento do grande trono branco. E aí já é quadricula no rema, viu? Isso. É essa, cara. Você vai receber o óculos 3D. 3D para você ver aí. Matrix, né, Aí, pastor, tem uma forma de mostrar que os crentes da antiga aliança estão no céu, que é Hebreus 12:22. O cara pensa que acabou, né? Ó, mas tem chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolado nos céus, ó. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, se referindo aos crentes da antiga aliança, que tiveram seus espíritos aperfeiçoados pelo sacrifício de Jesus. Para a partir daí ter a oportunidade de entrar, de estar com Deus. De estar com Deus. E se foi feito todo esse sacrifício, Cristo teve que descer para ministrar para ele. A gente está numa outra posição, porque hoje, pastor, a gente em todo lugar tem alguém pregando Jesus, tem uma igreja aberta, tem alguém anunciando as boas novas. Então você não deve ignorar isso, né, pastor? Com certeza, né? O Senhor Jesus está às portas, né? E nós precisamos estar
alinhados com a sua vontade. A vontade dele é que todos os homens o conheçam. Sim. Jesus não se esconde, né? Esse podcast chegou até você e você ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida, você pode fazer a sua oração aí. Isso. E Jesus vai te salvar. Seja sincero, abre o seu coração. Se arrepende dos seus pecados, né? A Bíblia Amém. diz que seus pecados então serão cancelados. E ele vai fazer de você uma nova criatura. Muita gente pensa assim, eu tenho que melhorar primeiro antes de ir. Não, você não vai conseguir, não. Isso. Você precisa de um poder auxiliador que vai te ajudar a se transformar. É uma transformação de dentro para fora. E você não consegue sozinho, né, pastor? Por mais que você tente, mas tem situações que você pode estar escorregando na mesma coisa. Você pode ser reincidente, coisas que você sozinho não vai conseguir, você precisa de ajuda. Precisa. Não é isso, pastor? Precisa e vai, assim, quando você aceita Cristo, vem um morador, se Sim. muda para dentro de você com malitude, que é o Espírito Santo, né? No Antigo Testamento, o Espírito Santo era chamado de o Espírito do Senhor. No Novo Testamento, ele é chamado de o Espírito Santo, porque tem a função de nos santificar. Amém. É bem interessante que é uma transformação de dentro para fora, Isso, né? isso. E ele vai te ajudar a você se transformar. Existe algo que a gente chama de regeneração, o novo nascimento, né? Você nasce de novo, seu espírito é recriado. E você começa, então, a começar a imitar Deus deles. Porque você nasce da divina semente. Nasce de Deus. Eu Tudo nasci muda, de né, Deus. pastor? Eu nasci de Deus. E aí você não precisa fazer força para não pecar. Simplesmente vai ser natural. Vai perdendo prazer nas coisas iníquas, né? As coisas ilícitas, e vai se apegando cada vez mais ao Senhor. Por isso que Paulo diz, não vivo mais eu, Muito mas bom. Cristo vive em mim, né, pastor? Muito bom, pastor. É isso forte, aí. É Cristo que passa a viver em você e a reinar. Glória a Deus. Em Glória nome a de Deus. Deus, eu quero passar aqui, e eu acredito que você já deve ter percebido, é um assunto maravilhoso, empolgante. A gente vai descobrindo as coisas e vai dando vontade de aprender mais, de conhecer mais. Mas o pastor também tem uma dica muito boa, ele tem um projeto maravilhoso. Vou deixar no final desse podcast, ele vai explicar um pouquinho. Ele vai explicar como você vai estar buscando mais conhecimento. E no final eu vou deixar ele falar. Mas eu quero passar aqui, pastor, para uma próxima pergunta, né? E essa pergunta também, eu acredito que tem muita gente que tem dúvidas sobre ela, né? Pastor, vamos ter lembranças após a morte? A gente vai ter A gente vai ter lembranças após a morte? Sim. O texto que a gente viu aqui, que é o texto de Lucas 16, né, a partir do 19, mostra que aquele homem ele se lembrava realmente do seu pai, conseguia se lembrar dos seus irmãos. Sim. Então, de fato, a lembrança permanece. Até o texto de Apocalipse, capítulo 6, que a gente viu. Glória a Deus. Glória a Deus. Até aquele texto, né, que a gente viu de Apocalipse 6, a abertura do quinto selo, aquelas almas que estavam debaixo do altar estavam pedindo vingança a Deus, se lembrando, né, Sim. de tudo, né? Eles passaram e pediram a Deus para julgar a sua causa. Então, os mortos estão conscientes, eles têm perfeita lembrança de tudo. Glória a Deus. Uma questão muito interessante, e aí eu já também ouvindo algumas pessoas, porque tem muita gente que tem muitos pontos de vistas, né? E aí a gente sabe que para você ter uma opinião de um assunto, e muitas vezes é difícil de se entender, a não ser que você tenha uma interpretação correta, né? Isso pode levar você por um caminho perigoso. E aí tem uma pergunta que eu também queria fazer para o senhor, né? Os mortos podem voltar para se comunicar conosco, né? Tem até um texto na Bíblia falando em 1 Samuel 28, né? Falando de Saul e a feiticeira. Embora, né? É isso mesmo. Sim, sim. E eu queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre isso. Se os mortos podem voltar. Isso aqui é um negócio interessante, né? Será que uma vez aí morto, o espírito da pessoa pode voltar a esse mundo? Tem pessoas que acreditam, né, pastor? Tem gente que acredita nisso aí. Mas, cara, assim, nós vamos aqui para o que é bíblico, né? Porque a Bíblia não te responder, cara, tá perdido. Viu? A Bíblia é um livro fantástico, né? É importante prestar atenção nas passagens. Sim. E, assim, tem muita gente que acredita que
tem até aquele centro de mesa branca, né? O Isso. pessoal vai ali, aí dá as mãos e chama fulano, imita a voz da pessoa, fala o lado da cama que dormia, fala a comida preferida, fala até a cor da cueca, viu? Fala até a cor da cueca, viu? Preferida. É um negócio assim de doido, né? Você vê, né? Mas ali, na verdade, é um espírito de engano. Porque os demônios, eles estão por aqui. Pastor, abrindo um parênteses aqui Fica à rapidinho. vontade, fica à vontade. Me perdoe. Não, fica à interromper o vontade. senhor, mas veja, a pessoa está ali muito sensibilizada, perdeu um parente próximo, né? Com certeza, ela, pela saudade, eu digo isso porque quando eu falo da minha mãe, meu coração ainda dói. É a nossa Eu mãe. vi, a gente tocou né? hoje, você se emocionou, Sim, né? sim. Tocou no assunto, a gente se lembra. A gente queria ter ela próxima, né? E o diabo, ele tem os seus ardis, né? Isso, pastor. Continue, por favor. Ele se aproveita disso aí, né? Sim. Desse sentimento, da saudade que a pessoa tem. E assim, o demônio tá vendo a maneira que você tá do seu marido, uma vez ele partindo, ele pode vir com esse espírito de engano, porque conhece sua vida, tá por aí. É o príncipe das potestades do ar, né? Uhum. Então os espíritos, eles estão por aí pela terra e observando como os homens vivem. E nessas horas, eles começam então a tirar vantagem disso, né? Sim. E ali eles conseguem possuir alguém e através da boca daquela pessoa começa a trazer coisas particulares da vida daquela pessoa. Sim. Esse texto aqui, se não for prestar atenção, é muito usado para defender isso aí, esse texto. Sim. Mas hoje isso aí vai cair por terra, viu? Eu já ouvi gente defender, pastor. E desse texto Nesse aqui, texto, nesse aqui texto vai aqui, se já vi. quebrar agora, viu? Uhum. Vai se quebrar, porque assim, é só prestar atenção que a gente consegue chegar a uma interpretação correta, né? Sim. O texto é 1 Samuel, capítulo 28. Isso mesmo. Você que quiser acompanhar em casa, pode pegar a sua versão. É bom você Seja ler qual sua for Bíblia, ela, né, né? pastor? Exatamente. 1 Samuel 28, do 8 ao 11. Aí, assim, Saul disfarçou-se, vestiu-se de outras roupas, e se foi, e com ele 2 homens. E de noite chegaram a mulher, e lhe disse, peço-te que me adivinhes pela necromancia, e me faças subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher, bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médiuns e adivinhos. Por que, pois, armas ciladas a minha vida para me matares? Na verdade, Saul expulsou os adivinhos, necromantes, nessa época aqui. Assim que ele assumiu o trono, né? E agora ele foi buscar ajuda com esse povo, né? Ele estava perdido. Os catimbozeiros, né? O povo da Curimba, né? Então Saul lhe jurou pelo Curimba, lá no Rio chama Curimba. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo, tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá. Por isso, então lhe disse a mulher, quem te farei subir? Respondeu ele, faze-me subir Samuel. Veja que até aqui a conversa está normal. Sim. Agora eu vou te dar o detalhe da parada aqui do texto, né? Aí, ó, assim que termina essa conversa, versículo 12, pastor, agora, vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul, por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Vamos prestar atenção aqui que até então ela não reconhecia que era Saul que estava ali. Ela falava, Saul mandou matar e tal, mas não reconheceu que ele era Saul. Nesse momento aqui que ela passa a reconhecer. Aqui ela está sob a influência do Espírito já. Já tinha baixado. Né? Já tinha baixado, exatamente. Aqui ela já está sob a influência do Já tinha um Espírito. corpo estranho ali. Né? Porque agora ela reconhece Saul. Por que não reconheceu antes? A gente está vendo a influência aqui no texto. Sim. Olha só como isso aqui é massa, isso aqui. Isso aqui. Aqui na hora aí que baixa o negócio lá é que ela reconhece. Ela diz assim, vendo a mulher, a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul, por que me enganaste? Pois tu mesmo és quem? És Saul. Aí ela reconhece ele. Agora já está incorporada. Então, agora ela que vai descrever Samuel. Ela diz assim, respondeu-lhe o rei, não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul, vejo um Deus que sobe da terra. Veja assim, quem está vendo é Saul ou quem está vendo é a mulher? Quem está vendo é a mulher. Vejo um Deus subindo da terra. É a mulher que está vendo. Saul não está vendo Samuel. Quem está vendo é a mulher. Incorporada.
E havia um desejo em Saul de ver Samuel. Exatamente. Então ela deu luz a essa imaginação. E o bicho tava já ali, né? E não é, cara. Uhum. Aí disse, ó, veja um Deus que sobe da terra. Quem viu Saul foi a mulher, não foi Samuel. Isso. Foi Saul. Quem viu Samuel foi a mulher, não foi Saul. Sim. Perguntou ele, como é que é a sua figura? Ele não estava vendo. Quem estava vendo era ela. Uhum. Pergunta, como é que é a sua figura? Perguntando para ela. Respondeu ela, vem subindo um ancião. Está envolto numa capa. O texto diz, entendendo Saul que era Samuel. Veja, quem está entendendo que era Samuel é Saul pela descrição que ela deu. Foi Saul que estava vendo. Ali o Samuel não. Ali era o espírito de engano, como costuma enganar um monte de gente. Do mesmo jeito. O texto aqui é bem claro. A mulher incorporada viu, descreveu, e Saul é Samuel. Ele queria ver Samuel. Queria ver, ver Saul. Saul queria ver Samuel. É isso? Exatamente. E aí tinha todo um cenário ali já preparado, né, para que isso acontecesse. Mas continue. Ali não era, então, Samuel. Era a mulher incorporada dizendo que estava vendo Samuel, sim. Porque a gente tem a palavra de Hebreus 9:27. Está ordenado ao homem morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Tem esse negócio de quem morreu voltar. A vez que partiu, já era. Então, é isso aí. Pastor, eu tenho uma próxima pergunta aqui também. A gente percebe, até tem sido até redundante em algumas coisas, porque, de fato, esse tema que a gente está abordando hoje aqui é um tema muito mal interpretado. Tem muita gente com curiosidade, com dúvida. Tem pessoas que estão fazendo as suas interpretações por pessoas que estão fazendo as suas interpretações, e muitas dessas interpretações estão erradas, né? Muito distante da verdade, né? Mas tem uma pergunta aqui que eu acho interessante de fazer. O paraíso existe? Se sim, onde fica? Paraíso, né? A existência do paraíso. A existência do paraíso. Paulo ele disse que foi arrebatado ao terceiro céu. Uhum. E ele chama esse lugar paraíso. Paraíso, né? E paraíso, então, fica no terceiro céu. São 3 céus. Existe esse céu aqui, que é o céu azul, que a gente vê durante o dia, o céu atmosférico. Existe o céu estelar, onde a gente vê as estrelas, e é o segundo céu. E o terceiro céu, que é o céu do Senhor, a habitação de Deus, para onde vão os crentes quando morrem. Então, são 3 céus. E o paraíso fica lá. Fica lá, não é? Tem até uma situação sobre o ladrão da cruz, né? Eu já ia puxar essa pergunta. Já ia perguntar, né? Já ia, sobre o ladrão da cruz. Então, se Jesus ficou 3 dias e 3 noites lá embaixo no coração da terra, e ele falou para o ladrão da cruz que ele estaria com ele no paraíso hoje, ainda hoje estarás comigo no paraíso, né? Então, como resolver essa questão? Se nem Jesus foi ao paraíso no primeiro, naquele dia, e ficar 3 dias lá embaixo. Isso é muito interessante. Não é? É porque o grego em si, ele não tem ponto, vírgula, pontuação, não. É escrito direto, correto. Sim. Então não tem a vírgula. Quando o tradutor foi traduzir lá, no texto original, certo, para traduzir para o nosso idioma, para fazer sentido para nós, o certo é, ainda hoje, certo? Lá está escrito assim, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Tá lá, né? Sim, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Parece que ele está falando, você vai estar comigo no paraíso hoje. Mas o certo mesmo é colocar uma vírgula aí, na hora de traduzir para nós. Te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. É o certo. Veja, te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Não estou te dizendo quando, estou te dizendo que você vai estar comigo no paraíso. Não é? Te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Então faltou uma vírgula ali para poder dar o sentido correto. Então, assim, uma vírgula faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Ao invés de te digo hoje, estarás comigo no paraíso, ele estaria com Jesus no mesmo dia, né? Sim. Mas isso não acontece de acordo com a hermenêutica, com a exegese que a gente vai. Então, deve-se colocar uma vírgula ali. Te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Estou dizendo quando. Mas você vai, mas eu estou te falando hoje, você vai estar comigo no paraíso. Porque ele também se arrependeu ali, né, pastor? E foi algo genuíno ali, né? A gente percebe pelo próprio texto. Foi uma fé tremenda, né, não? Sim. Eu acredito que, assim, foi uma das maiores festas que a gente vê ali
Novo Testamento. Por quê? Acreditar que Jesus era o Messias, ele está andando em cima da água, ele está multiplicando pães e peixes, ressuscitando mortos é uma coisa. Agora, acreditar que ele tinha um reino, ele todo ensanguentado na cruz, debaixo da mesma sentença, é muito difícil acreditar. É bem difícil, não é não? O cara está na mesma sentença, esse cara tem um reino? Cara, esse cara aqui tem um reino? Veja que ele falou, olha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele viu, ele percebeu que ele tinha que salvífico. Purinho. E aí não deu tempo de praticar obra nenhuma, mas foi salvo pela fé. Sim. Veja que salvo é a fé ou as obras? A fé. A fé, porque não deu tempo, obra ele não tinha mesmo. Se fosse pelas obras, muitas pessoas estariam preparadas para isso, né, digamos assim. Mas esse assunto que eu acho é muito interessante, chama a atenção, ele prende a nossa atenção, ele faz com que a gente queira saber mais. Mas eu tenho uma pergunta para o senhor que é muito interessante ainda dentro desse assunto. É assim, todos nós, né, ou todos os mortos, eles vão ressuscitar ao mesmo tempo, pastor? A Bíblia fala sobre essa questão também, eles vão Sobre a ressurreição. sobre a Se ressurreição vai dar, dos mortos. se as ressurreições serão todas no mesmo dia. Todo no mesmo dia, como é que vai acontecer? Tem muita gente que interpreta dessa forma, porque eles têm aquele texto da Marta, né? Sim. Quando Lázaro vai ser ressuscitado. Eu sei que meu irmão há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então se acredita, né? Algumas pessoas acreditam, e as ressurreições se darão todas no mesmo dia. Tudo ao mesmo tempo. Mas não é dessa forma, pastor. Não é dessa forma, porque é importante entender que as coisas evoluíram. Vou abrir aqui, e agora vai entrar em outra seara, né, Varão? Sim. E contra fato não há argumento, né, pastor? A gente vai entrar em outra seara, porque muita gente pensa, né, que as ressurreições se darão todas no mesmo dia, no mesmo tempo. Mas olha só, muitas doutrinas tiveram mudança na passagem do Antigo Testamento para o Novo Testamento. É preciso amadurecer na interpretação. As doutrinas tiveram mudança. Por exemplo, existem 7 dons do Espírito que podem ser vistos no Antigo Testamento, né? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, dom da fé, operação de milagre, dom de curar, profecia. Esses 7 podem ser vistos no Antigo Testamento. Agora, 2 deles, dos 9, não podem ser vistos no Antigo Testamento, que é variedade de língua e interpretação de língua. Esses 2 dons são exclusivos da Nova Aliança. O arrebatamento da igreja é uma doutrina da Nova Aliança. Poderia falar sobre isso a outra oportunidade. Sim. É uma doutrina da Nova Aliança. A imposição de mãos teve mudança do Antigo Testamento para o Novo Testamento. A imposição de mãos, né, era para consagrar pessoas ao ministério lá no Antigo Testamento. Os reis, né? Os reis, para abençoar pessoas. Mas no Novo Testamento traz a conotação de transmitir cura. Sim. E porão as mãos sobre os enfermos e eles ficaram curados. Observe, então, que houve mudança nas doutrinas. E a ressurreição dos mortos teve mudança na doutrina de lá para cá. Existe algo que você vai aprender no Centro de Treinamento Bíblico Rema, se você se matricular, mas eu vou te dar uma canja. Agora. De graça, né? De graça, que é a revelação progressiva. É algo que a gente consegue estudar, a revelação progressiva. E ela diz o seguinte: nem toda a revelação está em Gênesis, Sim. nem em Êxodo, nem em Números, nem em Deuteronômio. Nem toda a revelação está em Levítico, não está em Jó, não está em Mateus. Sim. Não, a Bíblia é um conjunto de 66 livros, onde cada livro é importante. E as revelações elas vão subindo de nível, elas vão aumentando de nível. Não podemos se agarrar a um texto do Antigo Testamento e dizer, é assim. Isso não é certo você interpretar dessa forma. Você precisa olhar os outros textos e harmonizar tudo, né? Para chegar no denominador comum. Eu vou falar aqui de forma ilustrativa, é mais ou menos isso aqui. É ilustrativo que eu estou te falando. Essas porcentagens aqui não são exatas, tá certo? Só para você ter uma ideia. 5% está no Pentateuco, as revelações. 10% nos livros históricos. 10% dos livros poéticos. As 15% dos profetas. Aí, quando chega no Novo Testamento, aumenta 20% dos evangelhos.
Jesus trouxe muita revelação de quem Deus era, né? Sim. O autor dos Hebreus, no capítulo 1, diz: tendo Deus outrora falava aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, sendo ele o esplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser. Ou seja, Deus falou pelos profetas, mas agora ele está se revelando a nós através do Filho. Ou seja, tinha um interesse de Deus de avisar as coisas que estavam por vir. Ouvir. E quando Cristo veio, acelerou o processo dessas informações. Sim. Os homens puderam ver mais quem é Deus, entender mais quem é Deus. Sim. Então houve um alargamento de visão, porque uma coisa é o seguinte: quem é que conhece mais o Senhor senão a sua esposa Nilma? Né? Isso. Se eu falar assim, eu quero dar um presente para o Senhor, eu vou perguntar para quem? Eu vou perguntar para alguém que não me conhece? Ele conhece pouco. Eu vou direto em Nilma, porque ela lida com o Senhor e saberá dizer exatamente o que o Senhor gosta. Então, Deus se revelou aos homens no Antigo Testamento num nível, mas quando se quis revelar-se completamente, ele enviou o Filho dele que já estava com ele antes. Isso. Desde Gênesis, como o senhor já me disse, falava. Já falava. Então, Cristo já estava com Deus na eternidade. Ele era o verbo, né, pastor? Exatamente. Então, Cristo conhecia mais sobre Deus e pôde trazer uma visão exata mais sobre Deus. Então, a revelação, ela cresce. Eu vou dar aqui um exemplo bastante interessante, que pode ser resposta para você em muitas questões. Quando você vai olhar o Antigo Testamento, no Antigo Testamento eles acreditavam, pastor, que o bem e o mal vinham de Deus. Isso é verdade. Ainda hoje tem gente que acredita. Acredita, é isso mesmo. Acredita. Alguma coisa boa acontecia, foi Deus. Alguma coisa ruim acontecia, foi Deus também. Esse era o sistema de crença deles. E não adianta. Deus não vai esperar você ter o conhecimento completo dele para lhe usar. Isso é forte. Deus não vai esperar, ele vai te usar no conhecimento que você tem. E no Antigo Testamento eles não tinham a visão completa de quem era Deus. Sim. Então, Deus se revelou a eles dentro daquele nível. Mas eles entendiam. Alguma coisa boa acontecia, foi Deus. Alguma coisa ruim acontecia, foi Deus também. Aí olha só, quando você vai para o livro de Jó, capítulo 1, né? A gente sabe quem é o agente de toda aquela situação, é Satanás. Isso. É ele que está ali, trazendo, fazendo as coisas, é ele que está por trás. Agora, quando as coisas começam a acontecer, pastor, o senhor observa que os servos de Jó dizem assim: fogo de Deus caiu do céu. Por que eles falaram fogo de Deus? Porque o bem e o mal vem de Deus. Na visão deles, não tinha como eles colocarem outra coisa no papel. Não. Isso. Aí, a mulher de Jó vai no mesmo barco, amaldiçoa-se teu Deus e morre, atribui a Deus. E Jó, ele também diz: tu falas como uma louca mulher. A gente vai receber o bem de Deus e também vai receber o mal de Deus. Veja que o sistema de crença deles era esse. O bem e o mal vinha de Deus. Satanás ficava só alegria, né? Só alegria. Não levando toda a culpa. Isso. Agora, quando a gente vai observar no Novo Testamento, chega uma mulher encurvada na sinagoga. Jesus é de direita. E os fariseus reclamam. E Jesus falou: olha, qualquer um de vocês desprende o boi ou a jumenta de vocês da manjedoura do dia de sábado. Eu não iria libertar essa filha de Abraão, que há 18 anos é escrava de Satanás. Você observa então que ele mostra que estava por trás daquilo ali. Claramente, perfeitamente, que estava por trás daquilo ali. Então veja que o filho, quando veio, ele mostrou mais quem é Deus. Então o nível de revelação do Novo Testamento é muito maior. Sim. Se a gente for comparar, a gente vai esquecer o Antigo Testamento, ou desprezar o Antigo Testamento, de forma nenhuma. Tem cerca de 500 profecias ainda para serem cumpridas no Antigo Testamento. Não vamos desprezar, mas vamos agora analisar o Antigo sob a luz do Novo. Que aí faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então a revelação progressiva, ela mostra que as doutrinas, elas tiveram um acréscimo ou foram mudadas do Antigo Testamento para o Novo. E a doutrina da ressurreição dos mortos, sim, aconteceu isso exatamente o que eu estou mostrando aqui, pastor. Houve essa mudança na doutrina. E isso aqui pode ser visto. Quando eu vou aqui, deixa eu ver se eu acho aqui próprio. Quando a gente vai para o primeiro texto que vai falar sobre ressurreição, o senhor perguntou se a ressurreição se tornou um só dia. Eu disse que isso mudou, né? Sim. Porque o Novo Testamento, ele começa mesmo, a nova aliança começa a vigorar
a partir de Atos para frente, ou o final dos evangelhos. Os evangelhos não é a nova aliança em vigor. É importante entender isso. Pouca gente, Isso é interessante, pastor. pouca gente entendeu, porque a nova aliança só começa a entrar quando Jesus morre e ressuscita, né? Isso. Só no final dos evangelhos de início de Atos. O que é dito dos evangelhos tem que ter fio. Isso. E aquela fala de Marta, Jesus não havia morrido e ressuscitado. Isso. Então é importante entender isso. Aí quando a gente vai olhar essa doutrina, a primeira citação dela de forma indelével está em Jó 19:25, sobre ressurreição. Jó 19:25. Porque eu sei que o Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, depois revestir este teu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Aqui está falando de forma indelével sobre ressurreição. Em minha carne verei a Deus. Eu sei que o Redentor vive. Está falando aqui de ressurreição, mas de forma bem sutil. Sim. Não está claro, não está explícito, mas a gente vê sinais. Veja como a revelação cresce agora, pastor. A gente vai para Isaías 26:19. Eu estou mostrando como a revelação sobre ressurreição ela cresce. Isaías 26:19. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará a luz aos seus mortos. Observa aqui que ele fala sobre ressurreição abertamente. Sim. Os mortos ressuscitarão. Agora já fala. Agora, quando vão ressuscitar? Como vai ser isso? Sim. O texto de Daniel vai dar mais luz. Veja como vai progredir na revelação. Sim. Jó não era tão claro, aqui já fala de ressurreição, é claro. Agora, Daniel 12, versículos 1 e 2, ele vai dizer: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, em defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que foi achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Agora ele fala que vai haver ressurreição para a vida eterna e outra para horror eterno. Isso é forte. Veja, interessante, né? Que agora ele traz agora mais luz. Isso. Ele mostra que uns vão ser salvos e outros vão entrar em horror eterno. Até aqui, pastor, então, eles pensavam que tudo isso se daria num único dia. Assim, eu não vou culpar a Marta de ter falado isso, não. Seu sistema de crença era esse. Estávamos numa transição. Jesus estava começando a trazer algo novo. Ela não sabia ainda. Ela fala: eu sei que meu irmão vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Por quê? Era isso que ela cria. Isso aqui era lido nas sinagogas. Então eles acreditavam que era num só dia. Então, assim, houve mudança. E quando que essa mudança aconteceu? Quer que eu te diga a hora exata, quando Jesus insere a mudança? Aqui em Marcos 9, ó. Ele vai agora inserir a mudança na veia. É manto, irmão. Em Marcos 9, ele vai mudar a doutrina. Aqui, ó, nesse ponto. Marcos 9:9. Ele está no Monte da Transfiguração, está descendo, né? Aí diz o seguinte: ao descer do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgasse as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Uau. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria ressuscitar dentre os mortos. Pastor, vamos aqui pensar um pouquinho. Por que os discípulos ficaram perplexos quando eles souberam que Jesus ia ressuscitar dentre os mortos? Se eles foram ensinados sobre a ressurreição dos mortos. É porque há uma diferença entre ressuscitar dos mortos e ressuscitar dentre os mortos. Isso é muito. Porque há uma diferença. Jesus aqui agora ele está inserindo uma doutrina. Para ele seria tudo ao mesmo tempo, não era? Sim. Todos iam ressuscitar ao mesmo tempo, no mesmo dia, não era assim? Isso. Jesus agora está mudando a doutrina. Ele está mostrando que vai ser ressuscitado grupos diferentes dentre os mortos. Eu tenho 10 canetas aqui, ok? 10 canetas. Eu tiro uma dentre as 10. Eu tirei uma, as 10 ficaram. Certo. Tirei dentre as 10. Jesus disse que ia ressuscitar de entre os mortos, ou dentre os mortos. Ele ia sair, os outros iam ficar lá. Já não é no mesmo dia. Isso é verdade.
Uau, gostei disso aí. Muito bom. Já não é no mesmo dia. Ele está falando, vou sair dentre os mortos, o restante vai ficar lá. Aqui é que está sendo inserida, então, uma nova doutrina. Mais para frente, na carta aos Coríntios, Paulo fala que os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro. Depois nós, os vivos, nos encontraremos com o Senhor dos ares. Isso. Ou seja, mais um grupo que vai sair dentre os mortos. E vai ficar outro grupo lá. Veja então que não é mais no mesmo dia, né? Não? Porque Cristo ressuscitou dentre os mortos, já são 2000 anos. Se a gente for pensar, né? Não? Isso. Já são 2000 anos. O próximo grupo é a igreja, que vai sair dentre os mortos. Vai sair, o restante vai ficar lá. É só os que morreram em Cristo. Ele fala em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 23. O restante vai ficar lá, já não é no mesmo dia. Ele mudou a doutrina. Teria muitos textos aqui para a gente ver, mas a hora já é um pouco avançada, né? A gente já está partindo para o fim. Sim, mas o senhor pode ler, a gente vai pode ler, se o senhor quiser porque ler, pode ler. Porque tem aqui uma... Porque esse assunto é maravilhoso. Eu estou aqui fascinado, viu, pastor? Não é? Ele muda, né? Isso aí isso fica como doutrina. Ele fala em Atos 13:30, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Sim. Veja que ele agora é acolita a doutrina. Não é? Verdade, E eles começam a ensinar. Em Filipenses, aqui em Atos 4:12, vai dizer, Atos 4:1 e 2, né? Falava eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos, por ensinarem eles ao povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Isso. Veja Isso. como que a doutrina ficou estabelecida, entendendo que grupos diferentes iam ressuscitar dentre os mortos. Agora, Cristo foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos há 2000 anos atrás. O segundo grupo é a igreja no arrebatamento. Concorda comigo? Na ordem, né? Isso. E o terceiro grupo é quem, pastor? As duas testemunhas na metade da tribulação. Então, 2 profetas da antiga aliança, em Apocalipse capítulo 11, eles vão pregar em Jerusalém, eles são mortos, ficam ali mortos 3 dias, Sim. depois o espírito de vida entra dentro deles e eles ressuscitam dentre os mortos. São assuntos aos céus. Terceiro grupo. Isso é poderoso, isso é forte. É forte, né? Não? É forte. Eu estou mostrando que não é tudo ao mesmo dia. Sim. Não é no mesmo. A revelação ela foi progressiva. Chegou a revelação nova. A doutrina foi mudada. E aqui tem que aceitar. A própria Bíblia diz que quando muda-se o sacerdote, né? Muda-se as leis. Muda-se a lei, mudou o sacerdócio. Isso mesmo. Cristo não é da tribo de Levi, Isso. ele é da tribo de Judá. Mudou o sacerdócio. A mudança de lei. A mudança de lei. Né? As coisas mudaram. Foi né? profundo, né? As coisas mudaram. Tá sob nova direção, né? pastor? Exatamente. Isso inclui guarda de sábado e tudo que você possa imaginar. Houve mudança em tudo isso. E não aceitar essas mudanças, não enxergar isso, traz um retrocesso na interpretação. A gente poderia estar muito mais na frente, não é? Sim. Se entendesse essas questões aqui. Sim. Aí, no final da tribulação, quando Cristo voltar, quem morreu durante a tribulação, que foi decapitado, ressuscita dentre os mortos, junto com os crentes da antiga aliança. Teria muito texto para ler, realmente, né? Sim. Porque o nosso tempo vai estar terminando. Ok? Então eu queria fechar aqui. Depois você pode ler Apocalipse 20, né? Sim. Que fala, e Apocalipse 11, as duas testemunhas que ressuscitam dentre os mortos. E saem os crentes da antiga aliança com os mártires da tribulação que ressuscita em Apocalipse capítulo 20, porque eles se recusaram a colocar a marca da besta. Sim. Eles ressuscitam e reinam com Cristo por 1000 anos, Sim. dentre os mortos. Aí o texto completa: os outros mortos não ressuscitam até que os 1000 anos se completem. Eu estou te mostrando, então, tivemos o que a gente chama de ressurreição para a vida. Cristo, a igreja no arrebatamento, as duas testemunhas, os mártires da tribulação, junto com os crentes da antiga aliança. 4 ressurreições aqui. A ressurreição para a vida, chamada de primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, que é o lago de fogo, né? Então, esses aqui estão livres. Os outros mortos só vão viver de novo, reviver, ressuscitar depois dos 1000 anos, quando os ímpios de todas as épocas vão ressuscitar para julgamento no grande trono branco, onde serão julgados um por um, segundo as suas obras. Então, pastor, a gente teria muita coisa para falar sobre esse assunto aqui. Isso é básico, o que a gente trouxe aqui é básico.
faz parte das doutrinas básicas da Bíblia. E um básico bem aprofundado, viu, pastor? Diga-se de passagem, um básico muito aprofundado, viu? E glória a Deus, né, por esse tempo aqui. Mas, pastor, a gente vai dar uma paradinha aqui, né? Esse assunto é fascinante. Eu acredito que você que vai nos assistir, né, esse bate-papo aqui sobre esse assunto, você vai entender, aprender muitas coisas. A gente está com um mestre, um pastor poderoso, abençoado, com muito conhecimento sobre esse assunto. E aí a gente vai, no outro momento aqui, a gente vai entrar com o Tribunal de Cristo. Amém. Você, pastor? Glória a Deus. A gente vai entrar com esse assunto, a gente vai dar uma paradinha, né? A gente está com uma equipe aqui, o pessoal está tudo conosco aqui, a gente vai dar uma parada, em seguida a gente retorna falando um pouco sobre o Tribunal de Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Bom Deus. demais. Deus é bom.